UFOs, realidade ou ilusão? Casos notáveis fotografados. Um dos aspectos mais irritantes do problema dos VEDs, veículos extraterrestres tripulados, é o das provas fotográficas. Não só os estudiosos do assunto, mas também o público em geral reclamam e exigem uma boa documentação fotográfica. Dizemos que o problema é irritante porque a dita documentação existe, mas muitas vezes é difícil garantir sua autenticidade. Com o desenvolvimento alcançado hoje em dia pela técnica fotográfica em geral e pela técnica da trucagem em particular, é muito mais fácil falsificar uma foto dos OVNIs. Não bastante, existem algumas normas gerais que nos servirão de fio de Ariadne para guiar-nos por esse labirinto. Em primeiro lugar, é mais fácil usar truques numa fotografia em preto e branco que numa fotografia em cores, a cores. É impossível manipular a chapa obtida por uma máquina Polaroid. Contudo, pode-se obter boas fotografias falsas sem manipulação do negativo. Para isso, basta lançar no ar um objeto, um cinzeiro, um prato, um chapéu, um pneu de automóvel, uma tampa de lata de lixo, etc. e fotografá-lo antes que caia ao solo. Embora convenha lembrar neste particular que certos jornalistas ingleses que tentaram demonstrar que os discos voadores eram simples burla lançada ao ar e fotografando uma tampa nesse particular que certos jornalistas ingleses que tentaram demonstrar que os discos voadores eram simples burla lançando ao ar e fotografando uma tampa de lata de lixo conseguiram somente a fotografia de uma tampa de lata de lixo. Coisa semelhante ocorreu ao cético que construiu uma maquete da famosa nave exploradora de Adamski e que só conseguiu fotografar uma maquete. Como disse muito bem o Nick Camp no capítulo 5, provas específicas de The UFO Evidence, referindo-se às provas fotográficas, uma foto fixa que pretenda mostrar um UFO é em essência tão digna de confiança como a pessoa que atirou. Se a testemunha é uma pessoa digna de fé e fornece todos os dados pertinentes, sua fotografia merece cuidadosa análise. Quando faltam informes sobre a personalidade da testemunha, a foto terá menos valor e será necessário suspender qualquer julgamento sobre a mesma. Instantâneos podem ser facilmente falsificados. Em termos gerais, os filmes cinematográficos são mais valiosos porque são mais difíceis de falsificar e mais suscetíveis de serem analisados independentemente da personalidade da testemunha. Prosseguindo, o capítulo citado de The UFO Evidência reproduz a balizada opinião de Ralph Hankinon, fotógrafo profissional de Nova York e assessor do Nikon em assuntos fotográficos. Traduziremos este texto importante. Todos sabem que as fotos podem ser objeto de trucagem. A questão é saber até que ponto pode ir essa trucagem. Já vimos filmes feitos em Hollywood mostrando lutas de dinossauros filmados com impressionante realismo. A tela também já nos mostrou a ruptura de uma represa, cujas águas arrasam uma cidade. Vimos combates navais e vasos de guerra que voavam pelos ares diante de nossos olhos. Em certo filme cheguei a ver Moisés separando as águas do Mar Vermelho. Todas eram cenas dotadas de grande realismo e o público precisava beliscar-se para não esquecer que o via era uma série de truques feitos em Hollywood, não um documentário. São estas cenas complicadas. Se estas cenas complicadas podem ser fotografadas com tanto realismo, por que não seria possível usar de trucagem para mostrar um UFO? Pergunta. A resposta a essa pergunta, evidentemente, é que nada impede tal trucagem, que, na verdade, já foi feita mais uma vez. Os UFOs podem ter várias formas, não só de disco, como de charuto, que os torna mais fácil de submeter à trucagem. Além disso, qualquer defeito ou mancha do filme pode ser apresentado como um objeto não identificado. Uma fantástica sequência de um objeto voador não identificado que, presumidamente, sobrevoou San José de Valderas, Espanha, em 1 de 6 de 1967. Este foi o caso mais fotografado de que se tem notícias, sendo notável o desenho existente na parte inferior do disco. A nave tinha um desenho.
Se pode fotografar um modelo de avião de modo que pareça um aparelho verdadeiro, o mesmo pode ser feito com um modelo de UFO. Contudo, o fato de que podemos falsificar uma foto de avião não significa que não existam aviões verdadeiros. Da mesma forma, o fato de podermos falsificar fotografias de discos voadores não significa que estes não existam. Decorre daí que é extremamente difícil determinar a sua fotografia, se uma sua fotografia é autêntica ou não, a base tão somente da palavra de uma ou duas testemunhas cuja idoneidade pode ser duvidosa. A verdade é que nenhuma fotografia, por mais nítida que seja, pode ser aceita como prova da realidade de um objeto sem uma testemunha de confiança. Foto de OVNI sobre o Monte Reichenstein, feita por Eric Kaizen, em 3 de 8 de 1954. Após essas prudentes palavras de Ralph Ranconon, o documentado relatório da NICAP publica uma lista de 64 casos fotografados, todos os que a referida organização possuía em seu poder até 1964, data da publicação do relatório. Vamos destacar os casos mais importantes dessa lista, acrescentando-lhes alguns casos posteriores, um dos quais nos foi enviado precisamente pelo próprio Ralph Ranconon. Em primeiro lugar, comentaremos a série de 5 fotos reais, 5 fotos feitas por Ed Keffion, no dia 7 de março de 1952, no Rio de Janeiro. Embora o NICAP qualifica de incompleta a informação que possui sobre essas fotos, que lhe dê a classificação VN, que segundo seu código significa cópia examinada, analisada completa, cópia examinada, análise completa impossível por falta de dados, de pontos de referência e detalhes de fotografia. Resolvemos incluí-la aqui porque quando efetuou sua análise, o NICAP ignorava que pouco mais de 2 anos depois, exatamente a 3 de agosto de 1954, o alpinista austríaco Eric Kaiser fotografou 3 UFOs quando descia do Monte Reichenstein. Após detido o exame por Eduardo Buelta e outros especialistas do Centro de Estudos Interplanetários de Barcelona, verificou-se que as proporções dos 3 objetos eram as mesmas das dos UFOs do Rio de Janeiro. Isto nos leva a indicar outro possível método de análise, o método comparativo, no qual as fotos comprovam mutuamente sua autenticidade quando procedem de ocasiões e lugares bem distintos. É o caso, por exemplo, do disco do disco encimado por uma antena fotografada a 11 de maio de 1950 em Aragon, por Paul Trent, caso número 7 do NICAP, idêntico ao disco fotografado em março de 1954 no povoado de Rouen. Posteriormente, o seu Almon, vice-presidente da Associação Fotográfica da Catalunha, submeteu as fotos de Kelvin à análise granulométrica com resultado positivo. Trata-se de um objeto real com um diâmetro de mais ou menos 50 metros, fazendo a mesma análise dos UFOs de São José de Valdares. O mesmo técnico determinou que não podia tratar-se de uma maquete de pequeno tamanho, e sim de um objeto com um diâmetro mínimo de 10 metros. A famosa comissão Condon, reunida na Universidade de Colorado, teve de declarar-se incapaz de explicar como fraude as 2 fotos feitas por Paul Trent em McMinn Valley, estado do Oregon, ou das de Alberta, Canadá, ou ainda o filme de Great Falls, estado de Montana. Estes casos fotografados foram investigados exaustivamente pelo Dr. William Hartmann, o qual escreve em sua conclusão sobre o caso McMinn Valley, após uma completíssima análise, a qual utilizou todas as técnicas fotográficas atuais. Este é um dos poucos informes sobre UFOs, dos quais todos os fatores investigados, geométricos, psicológicos e físicos, parecem comprovar a afirmação de que um extraordinário objeto voador prateado, metálico, discoidal, com várias dezenas de metros de diâmetro e evidentemente artificial, voou diante dos olhos das testemunhas. Não se pode afirmar que as provas descartem positivamente uma falsificação, embora certos fatores físicos, como a precisão de certas medidas fotométricas dos negativos originais, constituam argumento contra tal falsificação. E na conclusão a que chega após examinar as fotografias de Alberta, Hartmann diz, abre aspas, os testes que pudemos realizar comprovavam, sob todos os aspectos,
o testemunho verbal, e esses testes incluíam 1. Espaço de tempo entre as duas fotografias. 2. Compatibilidade entre distância, altitude e ângulo de elevação médio. 3. Compatibilidade entre tamanho relatado com o diâmetro angular medido e a distância relatada. As características do aparelho relatado, supondo que seja exata a distância dada, seria um diâmetro de 30 metros pés e espessura de 30 metros de largura por 8 de espessura. Mais detalhes do disco fotografado pelo casal Trent dos Estados Unidos em 11 de 5 de 1950. Passemos agora a 5 fotos do Rio de Janeiro. Como dissemos, no dia 7 de março de 1952, dois repórteres fotográficos da popular revista semanal brasileira O Cruzeiro, os senhores Eduardo Keffel e João Martins, estavam realizando uma reportagem na Barra da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro. De repente, no lado do mar, a uma altura que calcularam em cerca de 1000 metros, viram surgir o que na ocasião lhe parecia um grande avião de bombardeio. Contudo, dali a instantes, observaram que o pretenso avião, ao invés de deslocar-se de frente, parecia mover-se de lado. Na verdade, tratava-se de um gigantesco disco que na ocasião iniciava sua viagem. Imediatamente, Keffel empunhou a máquina e tirou 5 instantâneos do objeto, enquanto o mesmo descrevia uma majestosa curva sobre a Pedra da Gávea. Depois a gente vai ler o livro Os Mistérios da Pedra da Gávea, escrito por um brasileiro. Ao efetuar esta manobra, o UFO mostrou sucessivamente sua parte inferior. Seu centro era coroado por uma pequena cúpula hemisférica, rodeada de um anel. Na parte inferior havia uma abertura redonda. As 5 fotografias de Keffel foram feitas em filme e em rolo, o que torna mais difícil qualquer trucagem, e em condições perfeitamente normais. Keffel submeteu as fotos ao adido militar da Embaixada dos Estados Unidos, a qual remeteu à ATIC. As forças aéreas norte-americanas receberam também os negativos, que foram declarados autênticos e isentos de trucagem por seus peritos. Em seguida, pagaram por esses negativos a soma de $20 mil ao seu autor. As chapas não foram devolvidas, como seria de esperar. Tendo em vista a altura provável a que se achava a astronave, e em nossa opinião era uma astronave, seu diâmetro foi calculado entre 50 e 70 metros. A base dessas fotografias, o investigado espanhol Eduardo Buelta publicou um croquis da astronave. Corte lateral acompanhado da seguinte descrição: no centro, um corpo nitidamente crônico, ou, mais exatamente, uma paraboloide, oco por baixo, medindo 8 metros de altura por 20 metros de diâmetro máximo, que atravessa toda a espessura do disco, sobressaindo o bordo de sua base pela face inferior, formando a saliência assinalada nas fotografias. 2. Uma delegada coroa anular de 50 metros de diâmetro externo, 14 ou 15 de largura e 2 metros de espessura máxima, que vai se adegalçando para fora, a qual circunda o corpo central e nele se apoia. 3. Um anel de secção circular, ou seja, um toro de cerca de 3,5 metros de diâmetro interno e 75 ou 80 metros de circunferência, apoiado sobre a coroa anterior e talvez também sobre o corpo central. Em seguida veremos o outro caso brasileiro, o UFO, fotografado sobre a Ilha da Trindade, no dia 16 de janeiro de 1958. Este caso, número 39 do NICAP, é uma sequência fotográfica constituída por 4 chapas. O UFO, captado pela câmera de Almiro Baraúna, especialista em fotos submarinas, tinha a forma de Saturno. Foi avistado por volta do meio-dia da data citada, pelo que se encontrava no convés do navio oceanográfico Almirante Saldanha, pertencente à Marinha Brasileira, e que participava dos trabalhos do Ano Geofísica Internacional. Entre as testemunhas estava o capitão José Teobaldo Viegas, oficial aposentado da aviação brasileira, e Amilcar Vieira Filho, chefe de um grupo de exploradores submarinos, aos quais avisaram a Almiro Baraúna, que conseguiu tirar 4 fotos do objeto. Posteriormente, o então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek,
certificou a autenticidade das fotografias, a pedido de um grupo de divulgadores da imprensa. Uma série de 4 fotografias é a única cuja autenticidade foi atestada oficialmente por um governo. Uma das fotografias mais difundidas em revistas e jornais é a de 4 manchas luminosas de forma elíptica, voando em formação, vistas e fotografadas no dia 16 de junho de 1952, em Salem, estado de Massachusetts, pelo membro da Guarda Costeira dos Estados Unidos, Shel Harpert. Em contraste com os casos anteriores, porém, os UFOs apareceram nesta foto como simples manchas luminosas. Como leitor verá, omitimos a menção de filmes e fotografias a cores, embora eles existam e de boa qualidade. Trata-se de uma omissão deliberada, pois pretendemos somente comparar as fotografias dos UFOs de São José de Valadares com as melhores fotos em preto e branco que se encontram em nossos arquivos e que foram repetidamente publicados como casos fotográficos excepcionais. Omitimos também qualquer comparação com as famosas fotos de Adamski, por serem estas por demais conhecidas e suscitarem até hoje um número demasiado de problemas. Existe ainda toda uma categoria de fotografias que reproduzem sempre um objeto ovalado, translúcido, com 4 pontos mais escuros em seu interior e provido, às vezes, de 2 projeções cônicas orientadas no sentido do seu eixo menor. Esse eixo, quando é prolongado, coincide sempre com uma fonte luminosa. Neste caso, o objeto não passa de um reflexo provocado por essa fonte de luz sobre a objetivo da câmera fotográfica, como demonstrou Louis Snowden. Skouchnes pertence a esta categoria, entre outras, as seguintes fotos. As do objeto translúcido fotografado em junho de 1965 sobre um moinho de vento no condado de Hillsdale, no estado de Michigan. O autor da fotografia foi William Van Horn, diretor da Defesa Civil do condado. Uma aberração do mesmo tipo é a fotografia muito difundida, tirada por um fotógrafo industrial da empresa siderúrgica Armco Steel, em 1947. Neste caso, as bocas dos altos fornos provocam até 3 aberrações, que dão lugar a outros tantos falsos discos. Por último, pertence também a essa categoria a foto tomada a 27 de agosto de 1959, numa praia de Barcelona, por Santiago Salvoto Laurado. Mais detalhes do OVNI fotografado pelo brasileiro Almiro Baraúna, a bordo de um navio da Marinha Brasileira, em 16 de 1 de 1958. Manchas luminosas fotografadas pelo membro da Guarda Costeira dos Estados Unidos, Shel Harpert, em Salem, Massachusetts, em 16 de 7 de 1952. Objetos fotografados pelo astronauta em Scott Carpenter, a bordo da cápsula Aurora 7, 24 de 5 de 1962. Ou seja, as civilizações extraterrestres acompanham o desenvolvimento espacial do homem há muito tempo. Eles acompanham a cápsula de lançamento onde o astronauta estava. Neste caso, o foco de luz é o Sol. Para passarmos a descrever alguns casos fotográficos recentes, não constam da complicação do NICAP. No dia 3 de agosto de 1965, Rex Helflin, inspetor de estradas de rodagem do condado de Orange, sentado na cabine de seu caminhão nas cercanias de Santa Ana, estado da Califórnia, tirou 4 fotografias de um UFO com sua câmera Polaroid 101. O objeto, com a curiosa forma de um chapéu, foi visto em pleno dia e
a muito pouca altura sobre os campos que margeavam a estrada. Heflin tirou a primeira foto através do para-brisa do caminhão, a segunda pela janela da direita. Nela aparece perto do espelho retrovisor, depois que o Wolff cruzou a estrada, em frente ao caminhão estacionado num dos lados da mesma. A terceira foto foi tirada através da mesma janela, pouco antes de que o Wolff começasse a acelerar, perdendo-se da vista. Saltando então do veículo, Heflin caminhou uns 200 metros na direção em que o objeto havia desaparecido, vendo no céu um curioso anel de fumaça que não fotografou. Esta série distingue-se por um extraordinário nitidez e recentemente, Unicap, por algumas vacilações, inclinou-se a reconhecer que se tratava de fotografias autênticas. Na noite de 8 de março de 1965, ou seja, 5 dias depois do caso anterior, James Luce, filho de um fotógrafo profissional da Guarda Aérea, estava tirando fotos da Lua com longa exposição perto de sua casa em Brighton Township, no condado de Beaver, Pasadena. Com ele estava o seu irmão John, de 20 anos. Um terceiro testemunho, Michel Grove, viu o Wolff a partir de sua casa, situado no outro lado da rua. Por volta das 22h30, quando James iniciava outra exposição, um objeto arredondado, semelhante a um prato emborcado de brilho superior ao da Lua, aproximou-se por cima das árvores da esquerda. Compreendendo que a câmera devia tê-lo registrado, James fechou o obturador e mudou de chapa para tirar outra fotografia, pois o Wolff, que se movia muito lentamente, encontrava-se então a apenas 400 metros de distância. Antes que pudesse tirar uma terceira chapa, o estranho aparelho ergueu-se vertiginosamente e perdeu-se de vista. Michel Grove presenciou também a rápida subida. Os técnicos fotográficos do Times, no condado de Beaver, e já citado Ralph Hacknell, após detido o exame, declararam autênticas as duas fotografias. Uma particularidade muito curiosa das mesmas é o apêndice luminoso que aparece sob o disco, o qual não era visível a olho nu. Era sem dúvida uma radiação, talvez ultravioleta, invisível ao olho humano, mas que impressionou a emulsão fotográfica, que é mais sensível. Por último, sabia o leitor que os astronautas da NASA também fotografaram objetos não identificados? Pergunta. E não em uma, mas em duas ocasiões pelo menos. A primeira, a 24 de maio de 1962, quando o astronauta M. Scott Carpenter, na cápsula Aurora 7, fotografou uns curiosos objetos alongados. Por sua vez, o objeto avistado no dia 4 de junho de 1965 pelo astronauta James McDivitt a bordo da cápsula Gemini 4, quando esta se achava sobre o Havaí. Era redonda e possuía uma pequena cauda ou esteira. A NASA tentou explicar o objeto como sendo o satélite Pegasus, mas essa explicação caiu por terra quando se demonstrou de modo irrefutável que o Pegasus se encontrava a 1.200 milhas da Gemini 4, na ocasião em que foram retiradas essas fotografias. UFOs, ilusão ou realidade? Pergunta. Quem vê os discos voadores? Pergunta. Os que veem discos voadores seriam somente os ignorantes, os neuróticos? Pergunta. Aliás, um americano já se divertiu na prestigiosa revista Science, que, no entanto, nem sempre é tão sério como pretende, estabelecendo um perfil psicológico das pessoas que veem discos voadores. A revista chega à conclusão de que esses indivíduos diferem enormemente do americano médio. Por exemplo, há entre eles um elevado número de contestantes e ressentidos sociais. Daí a tirar a conclusão de que todos são neuróticos, por não terem pedido adaptar-se à American Way of Life, o estilo de vida americano. Vai apenas um passo. Pode-se dizer o que se queira em nome da psicologia, quando se separa do bom sentido. A investigação teria sido útil se o autor houvesse examinado ao mesmo tempo o perfil psicológico dos discofobos, ou seja, daqueles que nunca viram um disco pousar em seu jardim, que declaram que, se visse um disco pousar diante da janela, continuaria vendo o muro que há na frente. Para que tais indivíduos tenham a coragem de dizer que nunca viram um disco, devem, evidentemente, diferir um pouco da imagem clássica do pequeno burguês ordenado e conformista. Foi isso que a pesquisa demonstrou, e este resultado não é em absoluto milagroso. De qualquer forma, um perito francês em informática colocou em fichas os dados de 1000 observações de discos voadores e procurou classificá-las na máquina de todas as maneiras possíveis. O leitor encontrará os resultados dessa experiência um pouco adiante, que servirão para mudar um pouco a imagem do disco humano
Tal como essa imagem existe no cérebro vicioso do discofóbico. 2. Algum dia, alguém dirá que é possível, mas você sabe muito bem que há um relatório muito fundamentado, o relatório Condon, que é o nome do eminente físico que dirigiu os trabalhos. Esse relatório foi redigido graças a uma verba de $300 mil, concebida pelo governo americano. Caramba, vale a pena escrever relatórios nos Estados Unidos. E chega à conclusão de que o fenômeno dos discos voadores é falso. Sim, não, na realidade, até mesmo um relatório Condon, tão mal feito e tão parcial como é, deve convir, e o fez, que substituísse um número de casos verdadeiramente alarmantes. Mas o que diria o leitor se alguém pudesse demonstrar que, antes de começar os trabalhos, os diretores do projeto estavam de acordo que as conclusões do mesmo deveriam ser negativas, embora devesse manter sempre a aparência de objetividade? Pergunta. Pois foi o que aconteceu. E existe, a este respeito, uma carta que jamais deveria ter sido escrita e, sobretudo, publicada. Mas foi publicada, de todos os modos, por 2 homens de ciência vinculados ao projeto. Ficaram escandalizados, disseram isso em voz alta e foram postos no olho da rua, acusados de incompetência. Um deles é nada menos que o poderoso diretor oficial do Departamento de Física e Atmosfera da Universidade do Arizona. Narro mais adiante esta lamentável história. 3. Tudo isto, porém, não significa seguramente que existem vestígios físicos palpáveis que se possam estudar no laboratório, como, por exemplo, um pedaço de OVNI. Não bastante, existem muitos, por exemplo, o objeto de Ubatuba, que tem uma história singular de que se refere a certas análises contraditórias. O leitor encontrará essa narrativa mais adiante. 4. Além disso, encontramos marcas deixadas pelos OVNIs na Terra e há a ortotenia, distribuição das observações de OVNIs ao longo de uma linha reta, fenômeno essencial descoberto por Aimé Michel, um estudo estatístico dos OVNIs. C. Powenheimer, especialista em estatística e dirige um importante serviço de pesquisa sobre telecomunicações e investigações espaciais, decidiu certo dia pegar um touro pelos chifres e examinar por si mesmo o que se poderia deduzir dos testemunhos referentes a discos voadores. Seria a poderosa ferramenta de estatística capaz ou não de separar o joio do trigo e de tirar a limpa alguma conclusão útil? Pergunta. A princípio, com a ajuda de alguns colaboradores, classificou e ordenou em fichas perfuradas 1000 casos de observações de discos voadores. A seleção consistia essencialmente em recusar todos os casos que pudessem ser explicados, evidentemente por um fenômeno conhecido, meteoritos, retorno de satélites, etc. Numa segunda seleção, considerou-se em particular cuidado os casos nos quais as datas concordavam nitidamente com datas de fenômenos ou experiências espaciais conhecidos, quedas de grandes meteoritos, lançamento de balões sonda, etc. No decorrer de uma terceira seleção, examinaram-se todas as observações ocorridas numa mesma data. Procurava-se ter a certeza de que não se tratava das mesmas. No total, obtiveram-se 825 testemunhos, material base sobre o qual os cálculos poderiam ser iniciados. 220 casos provinham da França e Powenheimer observou que as estatísticas referentes a esses 220 casos produziam resultados muito semelhantes aos da totalidade de 825 casos, o que permitiria tirar a seguinte conclusão, abre aspas, nosso fichário é suficientemente importante para o computo das ditas estatísticas, pois constitui uma amostragem suficientemente representativa do fenômeno estudado. O estudo de casos franceses é bastante para fornecer conclusões gerais sobre os fenômenos, fecha aspas. Em minha opinião, os seguintes resultados dão uma ideia bastante exata e, sob certos aspectos, bastante inesperada com relação ao fenômeno do disco. Em primeiro lugar, a identidade das testemunhas e suas características. Essas testemunhas são conhecidas em 75% dos casos e pertencem a todas as categorias sociais e profissionais, inclusive astrônomos e pesquisadores, 4,36 nos primeiros e 4,12 dos segundos. Por conseguinte, ao contrário do que se tentaram insinuar certos discofóbicos supersticiosos, não se trata de camadas sociais pouco evoluídas da população. Na realidade, todo mundo, ou quase todo mundo, inclusive os especialistas em estudos celestes, viram um disco voador. A distância a qual se acham esses objetos nem sempre é muito grande e, portanto, algumas observações foram feitas de muito perto, inclusive no tangente a máquinas pousadas em terra,
Um ponto curioso é a correlação existente entre as condições meteorológicas. Há um afluxo de observações quando o céu está claro e a visibilidade é ótima, embora tenha havido quem queira insinuar o contrário. A forma dos objetos é variável, embora seja geralmente arredondada. Seu tamanho varia de 1 metro a uma dezena de metros ou mais, e em mais de 2/3 do caso, sua cor é observada. A maioria tem a cor vermelha alaranjada à noite, ou cor metálica se é dia. Igualmente, enquanto os objetos vistos à noite são luminosos ou do dia refletem a luz solar. Em cerca de 1/4 dos casos foram observadas luzes estáveis ou móveis sobre o objeto. A velocidade vai desde a parada completa até 2.500 km/h ou mais. Todo mundo observa que a partida é acompanhada por uma aceleração ensurdecedora. 15% dos objetos aterrissaram. O silêncio durante o voo surpreende a todas as testemunhas. Trata-se de uma característica praticamente universal. Os sinais de aterrissagem foram vistos na metade dos casos, e na metade dos casos de aterrissagem foi observado um desembarque. Geralmente sai um único personagem de cada vez. A maior parte das vezes era de estatura pequena, vestia um macacão apertado e geralmente fugia a bordo do seu veículo quando a testemunha se aproximava. Contrariamente ao que se diz com frequência, as avarias a motores elétricos durante a aproximação do objeto só foram observadas em cerca de 2% dos casos. O mesmo sucedendo em relação às interferências radioelétricas, também em 2% dos casos. Por outro lado, observam-se efeitos térmicos em cerca de 5% dos casos. Os animais geralmente reagem com pânico em cerca de 5% dos casos. A distribuição temporal dos casos leva à determinação de certo número de ondas muito acentuadas em 1942, 1944, 1947, 1950, 1954, 1959, 1964 e 1967, sem periodicidade aparente. Abre aspas. Um máximo de observações foi feito à noite, tendo o máximo total entre as 21 horas e meia-noite. Porra, fecha aspas. No âmbito da estatística, Porra viu-se forçado a refutar a explicação da psicose coletiva. Como explicar desse modo a forte relação existente com a limpidez do céu, por exemplo? Pergunta. Por outro lado, em um número de elevado de casos, as testemunhas são muito competentes e são inúmeras. Numerosas investigações oficiais têm sido realizadas e, em muitos casos, existem indícios materiais, independente do radar e das fotografias. Um detalhe interessante é a grande coerência dos testemunhos em escala mundial. UFOs, realidade ou ilusão? Ilusão ou realidade? O relatório Condor. A história das investigações oficiais ou semi-oficiais sobre os OVNIs é bastante confusa. Houve um certo projeto chamado Blue Book, empreendido pela Força Aérea Norte-Americana sobre bases muito curiosas. Nunca se pode saber onde se encontra parte do fichário, a não ser que os casos mais interessantes e difíceis de explicar fossem guardados em local à parte. A grande maioria dos quais sendo observado como se trata de história de loucos. Assim, quando um jornalista ou um curioso desejava consultar o fichário da Força Aérea,
entregava-lhe o segundo fichário, mas nunca o primeiro. Mas em 1966, aparentemente alarmado por uma grande crescente epidemia de OVNIs, o governo americano decidiu levar a cabo uma grande jogada, fundando uma comissão encarregada de estudar o problema. A verba era relativamente enorme, $300 mil. E após algumas dificuldades iniciais, encontrou-se uma universidade que não teve pejo em ocupar-se do assunto proibido. A Universidade do Colorado encarregou a um físico teórico muito conhecido, o professor Condor, a direção do projeto. Passaram-se alguns anos e em fins de 1968 surgiu finalmente um alentado volume, o Relatório Condor, redigido por cerca de 20 homens de ciência e psicólogos. Esse relatório, realizado com toda a aparência de método científico rigoroso, começou por um estudo bastante penetrante sobre os diferentes fenômenos atmosféricos que poderiam fazer crer no surgimento de objetos raros no céu. Em seguida vem um histórico da discologia, acompanhada de uma pesquisa que parece aprofundar-se nos casos contemporâneos. O resultado final é praticamente negativo. Salvo um número muito pequeno de fenômenos dificilmente explicáveis, parece evidente que em 99% dos casos os OVNIs são produtos de alucinação individual ou coletiva. Os discofobos ficaram radiantes. A refutação da refutação. Sim, mas antes de mais nada, apliquemos nossa técnica habitual. Indaguemos se o relatório Condor é suficientemente fundamentado. E se não é possível refutar essa refutação. Acontece que é inclusive para o leitor avisado, o processo empregado salta aos olhos. Por outro lado, esse processo consegue fazer certo efeito. Toma-se um maço de fichas referentes aos OVNIs e sem qualquer classificação vai-se citando-se à torta e à direita, como grande número de supostos observadores de OVNIs é composto de loucos varridos, coisa que ninguém jamais negou. É possível diluir-se certo número de observações alarmantes num oceano de loucura aguda. E o leitor tirará necessariamente a conclusão de que os OVNIs são o resultado da imaginação dos dementes. Ora, não se pode ignorar de modo algum o imenso trabalho de classificação e comprovação levado a cabo por numerosos pesquisadores, entre os quais alguns homens de ciências oficiais. Sabe o leitor que, inclusive, existe um código secreto que utiliza desenho de caracteres preciosos, agrupados segundo as observações de aterrissagem. Pergunta: o código é mantido em segredo porque se fosse publicado, muitas pessoas poderiam inspirar-se nele e pretender ter visto algo que em absoluto não viram. Mas quando surge um novo testemunho, é possível, recorrendo-se ao código, comprovar-se o que se diz concorda mais ou menos com os informes precedentes. Conheça alguns detalhes desse código. Nada é mais surpreendente do que o fato de que ele comprova certo acordo geral no tocante de certas particularidades dos homens dos discos. Por exemplo, no que concerne às características de boca de olhos. Dir-se-ia que é possível que o relatório Condor tenha sido mal feito, talvez redigido por alguns cientistas que não acreditavam em absoluto no que tinham em mãos, mas que se trata de um trabalho honesto que reflete as opiniões de uma quantidade não desprezível de especialistas. Mas se o trabalho não foi honesto? Pergunta. Se estivesse viciado desde sua origem pelo propósito de provar que os OVNIs são uma coisa absurda, objetivo que deveria ser atingido a todo custo, isso seria muito mais grave. Pois bem, temos razões para pensar que o que ocorreu foi exatamente isso. Alguns participantes eminentes do Projeto Condor o abandonaram estrepitosamente, como por exemplo o psicólogo David R. Sanders, um dos seus diretores. James McDonald, especialista em física atmosférica e professor de meteorologia da Universidade do Arizona, tratou então de redigir uma larga carta a R. London, administrador do projeto, personagem bastante peculiar, como veremos. E a mim, nada parece melhor do que traduzir as principais passagens da mesma. A carta é datada de 31 de janeiro de 1968, dirigida a M.R. Long, administrador do projeto OVNI. Caro Bob, teu telegrama de 19 de janeiro chegou no momento em que as perguntas que eu me fazia em relação ao projeto OVNI me ocupavam bastante o espírito. Na ocasião, supus com prazer que teria a oportunidade de indagar a respeito de certos pontos que me preocupavam
e que tu pudesse me informar, mas, como disseste, com muita pressa, que não estavas disposto a conversar por mais tempo. Suponho que não percebesse claramente a gravidade e a natureza das dúvidas que tenho. Em primeiro lugar, devo lembrar-te que me sugeriste, não sem veemência, que eu devia esperar a publicação final antes de criticar o projeto. Mas, se há algo a criticar, acredito que é fundamental que a crítica seja feita agora, e não depois do momento em que poderia ser necessário, uma vez que ainda há tempo de influir no curso posterior dos acontecimentos. Pelo menos é isso que me parece. Outra objeção, aparentemente mais razoável, que se poderia fazer às minhas críticas é o fato de que os cientistas não costumam criticar o trabalho de colegas enquanto o mesmo ainda se encontra em andamento. Mas o projeto OVNI não é pesquisa comum. Já fiz a experiência mais de uma vez em Washington, onde sempre se fala de OVNIs. Todo mundo me diz: esperemos até que o projeto Colorado chegue ao fim. Deixa que eu insista sobre os assuntos para os quais procurei chamar sua atenção no telefonema do dia 19. A imprensa tem citado numerosas versões de palavras do Dr. Condon, sempre no sentido negativo, a propósito dos OVNIs, quando o projeto ainda está em curso. 2. Nas declarações públicas que fez, e num caso importante também no decorrer de uma conversa com outros cientistas, percebe-se por parte do Dr. Condon uma estranha preocupação com o aspecto maníaco do problema dos OVNIs. 3. Pelo que o Dr. Condon me disse, e por várias conversas que teve contigo e com outros pesquisadores do projeto, pude tirar a conclusão de que o Dr. Condon, cujo grande prestígio assegura a confiança do público e dos homens de ciência em relação ao projeto, não examina pessoalmente os testemunhos importantes que, afinal das contas, constitui todo o cerne do problema dos OVNIs há 20 anos. 4. Como pode o Dr. Condon justificar suas repetitivas alusões ao lado divertido das histórias de loucos sobre os OVNIs, se não demonstra qualquer interesse face aos casos que parecem sérios? Pergunta. Não se trata em absoluto dos apits provenientes de um segundo universo ou de mulheres que afirmam terem tido 5 casos amorosos com homens de Vênus, nem de pessoas que predizem a aterrissagem de venusianos no Utah, ou que garantem ter contato com um planeta de Andrômeda, para mencionar as anedotas contadas por Condon em suas declarações públicas. Não se trata disso, não foram em absoluto essas pessoas que criaram o problema dos OVNIs. As que criaram não são loucos, e sim pilotos, policiais e outros observadores que parecem dignos de fé e cujos informes sobre os OVNIs têm feito as águas rolarem. Condon parece fascinado pelos casos situados no extremo negativo do eixo da credibilidade, ao passo que o problema da Força Aérea em relação aos OVNIs decorre quase inteiramente de casos situados na extremidade positiva desse eixo. Quando lhe falei do que havia encontrado na Austrália fazendo um relato, não há história de loucos, mas de casos que me parecem merecer cuidadosa atenção. O Dr. Condon adormeceu 3 vezes durante minha exposição e ao cabo nem sequer me pediu alguma informação adicional. Por outro lado, quando discursou no dia 13 de setembro, num simpósio de espectroscopia que se realizou em Washington, Condon dedicou toda a sua exposição a contar a história de loucos, das quais se vinha ocupando. Mais recentemente, escutou as reações de um espectroscopista de John Hopkins, o qual me contou que Condon citou o caso de um disco humano que lhe ofereceu em troca de vultuosa soma de dinheiro que deveria ser depositado num banco, apresentá-lo a toda uma flotilha de OVNIs que lhe diria tudo o que se quisesse saber. As reações negativas do Dr. Condon repetem-se ao longo de numerosas entrevistas. No Star Gazette de Elmira, 12 de janeiro de 1967, apenas 3 meses depois do começo do projeto, ele declarou, abre aspas, neste momento, inclino-me a recomendar que o governo declare sem efeito este assunto. Nesse instante, minha convicção é a de que não há coisa alguma que possa fazer. Fecha aspas. O jornalista Oliver afirma que o Dr. Condon acrescentou com um sorriso, abre aspas, mas supostamente esse assunto não deve ser concluído antes de 1 ano. Fecha aspas. Outros comentários do Dr. Condon, abre aspas, é como se fosse um chefe de um corpo de bombeiros que só recebe falsos alarmes. Ainda não vimos nada de nada. Aposto
Aposto com você que tudo isso se explicará algum dia, quando souber mais do que sabemos agora sobre os fenômenos atmosféricos. Veja você, tudo não passa de uma história de loucos. Fecha aspas. Ouvi dizer que alguns membros do projeto aludiam a um memorando administrativo referente à aceitação do contrato da Força Aérea, avaliando as possíveis danos que um contrato sobre os OVNIs poderia causar sobre a imagem pública da universidade. Exijo ver esse memorando, no documento 9 de agosto de 1966. Observe que tu determinas aos administradores da universidade, no tocante àquele contrato. Nosso estudo deve ser conduzido quase exclusivamente por incrédulos, os quais, não podendo demonstrar sem sombra de dúvida um resultado negativo, poderão e provavelmente quererão fabricar um monte impressionante de provas para demonstrar que nada há de real nas observações. O truque, the trick, seria, creio eu, organizar o projeto de tal maneira que para o público parecesse um estudo totalmente objetivo, mas que para a comunidade científica correspondesse à imagem de um grupo de incrédulos que estão tentando fazer todo o possível para mostrar-se objetivos e que ao mesmo tempo acreditam com a possibilidade de se encontrar um disco voador é quase igual a zero. UFOs, ilusão ou realidade? Pergunta. Interrompo aqui a carta de MacDonald. A última parte, o memorando de Lugo, é assombrosa. Vemos um grupo de universitários que aceitam 300 mil dólares por um projeto na qual não acreditam e o confessam em público e que determinam antes de começar como se deve fazer para que os resultados desse estudo sejam negativos. É por este motivo que o livro de Sanders e Karks, UFOs, pergunta, yes, que tenho ditado, que tenho diante de mim, faz com todo direito uma pergunta em sua última página. O público teria sido logrado? Pergunta. Sem dúvida a resposta é sim. Como o leitor pode imaginar, Lowen e Condon viram com muitos maus olhos as advertências de MacDonald e sobretudo a divulgação do famoso memorando. A reação que tiveram foi simples e brutal. Despediram-se Sanders e Levine por incompetência. Foi então que os interessados resolveram falar, e foi esta a origem do livro acima citado, chamado Anti-Relatório Condor. O Anti-Relatório Condor. Para dizer a verdade, certo número de dados demonstra que o assunto já estava viciado desde a origem, sem falar na atitude de Condor. É misto reconhecer que a de Long não é mais sincera, inclusive deixando de lado o famoso memorando. Por exemplo, Long fez com o dinheiro do projeto uma viagem de estudos, entre aspas, à Europa, continente onde todos acreditavam que ele visitaria aqueles que conservam registro de OVNIs e que, além disso, fornecem todas as garantias relativas à seriedade das testemunhas, como por exemplo Charles Brown na Inglaterra e Aimé Michel na França, cujos livros sobre objetos voadores não identificados são conhecidos e devidamente apreciados. Mas não, ao invés disso, Long foi visitar Lost News, explicando que este fato não deixava de ter relação com os OVNIs, uma vez que o monstro Lost News não existia, tal como não existiam OVNIs, e que era importante observar como também, no caso do monstro, havia quem pensasse em estudar uma coisa que não existia. O cara foi pago pelo governo americano, né, para ir para a Europa estudar os OVNIs. Aí ele não foi pesquisar ninguém lá na Europa, ele foi passear. A atitude da Força Aérea. Houve quem tentasse explicar a hostilidade de Low e de Condor pelo fato que ambos estavam de acordo com a Força Aérea, a qual, por sua vez, estava ansiosa por enterrar os OVNIs por 300 mil dólares. Alguns, esta posição parecerá exorbitante, mas se observarmos mais atentamente a atitude da Força Aérea, veremos que ela é, pelo menos, insólita. Para começar, temos a história dos radares. Alguns discofobos creem até hoje que o radar pode ser um instrumento inacessível a alucinações coletivas. Jamais viu algum disco voador. Ledo engano, pelo contrário, os radares já viram discos em um número incontável de ocasiões, muitas vezes ao mesmo tempo que os observatórios da Terra, e às vezes independentemente destes últimos.
são os operadores de radar que assinalam a presença dos OVNIs pelos rádios de suas bases. E são as bases que notificam diretamente os organismos competentes, como o UNICAP, que centraliza as informações aéreas sobre os OVNIs. Observa-se também que as informações sobre desses observadores desaparecem das fichas. Por exemplo, na base de Dulles, em Redmond, Oregon, no dia 24 de setembro de 1959, em Red Bluff, Califórnia, no dia 3 de agosto de 1960, em Putskem Naval Air Station, no dia 19 de dezembro de 1964, sobretudo na base aérea de Adrians, no dia 19 e 20 de junho de 1952. Uma das belas histórias a esse respeito é a de um piloto, o Coronel Chassi, que no dia 19 e 20 de setembro de 1957 voava num B-25, com uma missão muito especial, localizar eletronicamente os radares que se encontravam no solo. De repente, a tripulação do avião se deu conta de que a instrumentação eletrônica complexa que deveria localizar os radares tinha sofrido inexplicavelmente uma avaria. Primeiro, numa frequência, em seguida em outra. Nesse momento, os tripulantes viram, diante da cabine do comando do aparelho, um OVNI brilhante que continuaria a seguir um avião por algumas centenas de milhas. O OVNI e o B-25 foram vistos nitidamente separadamente por muitos radares em terra, sendo que o OVNI foi seguido pelo próprio radar do B-25. Ao voltar, os tripulantes foram interrogados pelo Serviço de Contra-Espionagem da Força Aérea. Em seguida, todas as informações a respeito do OVNI desapareceram. Ora, o copiloto, o piloto e o operador de radar foram depois interrogados em separado pelos investigadores do Projeto Condor, aos quais, sem dúvida, deram as mesmas respostas. Portanto, a Força Aérea estava escondendo alguma coisa? Por quê? Pergunta. O objeto de Ubatuba. Os discofobos fazem uma objeção essencial. Mostram-nos um único pedaço dessas máquinas, dizem eles, e acreditaremos. Tendo lançado este desafio, sentem tranquilos, erradamente, pois tais pedaços existem, inclusive foram analisados. A história foi muito bem narrada por Coral Lawrence e David Sanders. Um jornalista, Ibrahim Suede, escreveu em 1957 em O Globo, jornal do Rio de Janeiro, a seguinte história, na qual tinha tido conhecimento através de um de seus correspondentes. Abre aspas. Eu estava pescando com alguns amigos perto de Ubatuba, no estado de São Paulo, quando me dei conta da presença de um disco voador. Vinha da praia a uma velocidade incrível e me pareceu inevitável que ele fosse espedaçar-se no mar. No último instante, porém, o rei que fez uma manobra para cima, a um ângulo muito agudo, e pôs-se a subir a uma velocidade fantástica. Assombrados, seguimos com os olhos o espetáculo, até que vimos que o disco se desintegrou num feixe de chamas, partiu-se em milhões de pequenos fragmentos, emitindo um clarão muito brilhante. Raios brilhavam como fogos de artifício, embora o dia estivesse bem claro, pois era por volta do meio-dia. Quase todos os fragmentos caíram no mar, mas um pequeno número também próximo à praia. E graças a isso pudemos obter grande quantidade deles. Eram leves como papel. Mando-lhe uma pequena amostra. Suede enviou a amostra ao Dr. Olavo Fontes, cientista brasileiro de reconhecido prestígio, que se interessava pelo problema dos discos voadores. Eis o que diz o Dr. Fontes, abre aspas. A superfície dos fragmentos não era lisa nem polida, e sim muito irregular, parecendo oxidada. Se realmente se tratava de metal, seu aspecto sugeria que tinha sido arrancado de uma massa mais volumosa. A superfície de uma das amostras apresentava gretas microscópicas, sempre longitudinais. Em uma das faces podia-se ver inclusive uma longa greta longitudinal, cobrindo pouco menos de 2/3 do comprimento do objeto, como se tivesse sido partido sob a ação de uma força indeterminada. As outras amostras não apresentavam muitas gretas ou fissuras, mas sua superfície estava coberta, em alguns locais, por um revestimento muito fino de material, esbranquiçado e reduzido a pó. Este pó, fino e seco, aderia ao substrato, embora fosse possível desapregá-lo, usando simplesmente a unha do polegar. Era esse material que preenchia as gretas e fissuras das primeiras amostras. Apresentava certa semelhança com as cinza pulverizadas de um rescaldo de carvão de madeira, como se os fragmentos tivessem sido calcinados ou expostos ao calor excessivo. O material era leve, muito mais leve do que o alumínio. O Dr. Fontes submeteu uma substância para análise ao Laboratório de Produtos Minerais, que constitui uma divisão do Ministério da Agricultura brasileiro. A análise espectrográfica demonstrou que se tratava de magnésio, com um alto grau de pureza, sem nenhum outro elemento metálico. A análise por difração de raio-x confirmou que aquele magnésio era de uma pureza incomum. Foram encontrados
Encontradas também pequenas quantidades de magnésia. A densidade era de 1000,866. Se tratasse de uma amostra de magnésio puro, tal como se pode preparar em nosso planeta, sua densidade deveria ter sido 1000,741. O Dr. Fontes enviou outra amostra a Lorentz para que se realizasse alguns testes suplementares. Após vários exames, o fragmento foi submetido a uma análise por ativação neutrônica. A técnica consiste em colocar o objeto numa pilha atômica, onde ele é submetido a uma saturação de nêutrons, o que o torna radioativo. Em seguida, basta eliminá-lo do espectrografo da massa, que é bastante sensível para detectar quantidades ínfimas de matéria. Por exemplo, uma porcentagem de uma parte em 1 milhão. Essa técnica não estava suficientemente desenvolvida em 1957 para que o objeto de Ubatuba pudesse ser submetido a ela. Eis aqui os resultados, tal como nos deu a conhecer o Dr. James A. Harder, do Departamento de Engenharia Civil da Universidade da Califórnia. Abre aspas. O magnésio do fragmento é puro a 99,9%. Não contém mais do que uma milésima parte das impurezas que contém 500 partes por milhão de estrôncio. Outro tanto de zinco e quantidades ainda menores de bário, magnésio e cromo. Fecha aspas. O mais curioso, porém, é que as amostras não contêm, se por exemplo o fragmento é o que as amostras não contêm. Se por exemplo o fragmento fosse de magnésio terrestre ultra puro, deveria conter um pouco de alumínio ou de cobre, ou de duas coisas, ou as duas coisas. No entanto, não se encontraram vestígios destes dois metais, pois pelo menos deveria existir um pouco de cálcio, a impureza mais difícil de eliminar, mas não foram encontrados vestígios de cálcio. Em todo caso, para eliminar o cálcio, teria sido necessário empregar crisol de quartzo, o que inevitavelmente deixaria uma poluição de silício em pequenas quantidades. Mas não há traço de silício no fragmento. Por outro lado, a melhor técnica de purificação conhecida em 1957 era a sublimação em vácuo extremo, o qual se pode ser produzido por bomba de mercúrio. Isso obrigatoriamente acarretaria uma poluição com esse metal, em quantidades pequenas, mas não há traço de mercúrio no fragmento de Ubatuba. Além disso, o material é formado por um conjunto de cristalizações hexagonais, o que lhe confere grande resistência mecânica. Acresce que em 1957 não se sabia como se produzir essas cristalizações, e muito menos em magnésio tão puro. Podia-se agora afirmar que o material tinha sido preparado por meio de uma técnica desconhecida na Terra. Eu acrescentaria, sem a isso dar demasiada importância, que alguns fragmentos do objeto foram examinados pelo Projeto Condor, que verificou tratar-se de magnésio bastante comum, exceto pelo fato de ser anormalmente rico em estrôncio. Mas quanto ao Projeto Condor, todo mundo sabe o que deve pensar. As cortes de corrente e os OVNIs. Embora as estatísticas de Power não incluem casos nos quais os motores de automóveis param devido à passagem de um OVNI, o fato é levado frequentemente em conta em outras estatísticas. Smith tratou de estudar um problema do mesmo tipo, embora talvez ainda não mais curioso. Saber se existe alguma correlação entre os cortes de corrente registrados nos Estados Unidos e as observações de discos voadores. Para isso, Smith dispõe de um documento emitido pela Federal Power Commission, que mantém registro rigoroso dos cortes de 15 minutos ou mais em voltagem de 69 kW ou acima entre 1954 e 1966, um total de 148 cortes importantes, com uma única exceção. No ano de 1956, a curva dos cortes de corrente seguia de perto o gráfico das aparições de OVNIs, descontentando parte perfeitamente explicada sem necessidade de invocar OVNIs. Por exemplo, a queda de uma árvore sobre a linha. Ainda assim, a correlação é assombrosa. Como explicar? Recentemente, em 1971, o psicólogo D.R. Sanders retomou o assunto, especialmente no que concerne a famosa linha Bayonovich-Vick, ao lado do qual foram alinhadas 6 observações de discos voadores. Evidentemente, o cerne da questão é a probabilidade de que 6 desses pontos possam estar em linha reta por acaso, mas existem muitos métodos para avaliar essa probabilidade, a fim de estabelecer se a linha Bavick é correta. Sanders começa investigando 2 valores. O primeiro, a quantidade de informação, que comporta a linearidade desses 6 pontos. O segundo, a quantidade de informações, que poderia sugerir o fato
de que esses 6 pontos tinham sido escolhidos de um aglomerado aleatório de pontos. Se um ultrapassa um por uma quantidade suficiente, poderia se concluir que se trata de um fenômeno interessante. É óbvio que essas quantidades suficientes dependem um pouco da avaliação pessoal, já que seu valor depende da escolha individual. Contudo, convencionamos que deve ser igual a 10 bits por 12, o que não parece motivo para que nos acusem de favorecer demasiadamente a tese de Aimé Michel. Aqui o que ele está dizendo é que quando os OVNIs aparecem, tem uma queda de energia no sistema de energia dos postes. A história de Santa Ana. Apesar de tudo, existem investigadores honestos no projeto Condor e poderíamos acrescentar inclusive que todos se esforçam em seus objetivos, exceto precisamente o diretor e o subdiretor, o que não deixa de ser desagradável. Um exemplo de investigação cuidadosamente dirigida é o que tem a ver com o objeto de Santa Ana. Segue-se ao longo um exceto do relatório Condor. Caso 52, Santa Ana, Califórnia, 3 de agosto de 1965. Investigador Hetman. Resumo. Durante 2 horas de trabalho, um inspetor de tráfego observou que o seu rádio ou telefone tinha sofrido uma avaria justamente antes de um disco de aparência metálica cruzar o céu, voando por cima da estrada à sua frente. O inspetor tirou 3 fotos antes que o disco desaparecesse, emitindo um anel de fumaça, e percorreu cerca de 1 milha de estrada fotografando a nuvem de fumaça. As provas referentes à realidade do objeto não são conclusivas e carecem de consistência interna. Localização. Data: 3 de agosto de 1965, hora aproximadamente às 12h37. Posteriormente, porém, esses informes foram corrigidos, sendo a hora fixada a 12h30, a base de estudo da sombra dos postes telefônicos. O observador não levava relógio. Posição: Milford Road, Santa Ana, Califórnia, aproximadamente 0,3 milhas. Terreno: terra de cultivo plana, condições atmosféricas. Segundo o observador, que se encontra em terra, não soprava vento e havia uma leve bruma acima do solo. Meteorologista do aeroporto de Los Angeles escreveu: não possuímos observações de Santa Ana às 11h30 da manhã, mas os informes dos arredores permitem assinalar céu nublado e visibilidade de 2,5 milhas a 5 milhas com um plano horizontal, reduzidos pela neblina e fumaça. Antes, pela manhã, o céu tinha estado encoberto, mas as nuvens se tinham dissipado, deixando muita névoa. As fotos sugerem a presença de bastante névoa e bruma. Um investigador visitou o local 9 de setembro de 1967 e encontrou uma espessa névoa aparentemente comparável que se observa nas fotos da testemunha, motivo pela qual calculou que a visibilidade era de 2 milhas. Aqui é o seguinte: o governo americano inventou esse projeto Condor. Aí os caras que estavam trabalhando no projeto Condor foram lá investigar o caso que aconteceu. Aqui eles investigam totalmente a verdade e no relatório eles contam a mentira pro povo. Informes meteorológicos da Eltório Marine Base de Long Beach, em Los Angeles, segue-se uma análise detalhada com gráfico desses informes relativos a diferentes locais. A sequência tomada com a câmera Polaroid por Rex Helfling nas cercanias de Santa Ana, Califórnia, em 3 de 8 de 1965. A primeira foto foi feita através do para-brisa dianteiro do caminhão, ao passo que as duas seguintes o foram através da janela direta do veículo. Aqui é a nave que ele fotografou quando ele estava no caminhão dele na estrada em Santa Ana. Tirou 3 fotos. Para-brisa do caminhão, a nave. Para-brisa do caminhão, a nave.
Hora mais provável, próximo ao local da observação, 12h30 da manhã, a 3 de agosto de 1965. Às 11h30 da manhã, de 3 de agosto de 1965, a nebulosidade deveria estar limitada ao oceano, em uma estreita faixa de terra próxima à costa, onde a corrente de ar podia reter as nuvens antes de o calor da terra as dissipasse. No bordo anterior terrestre das nuvens, o estado nebuloso muito rapidamente completamente coberto, e as nuvens grossas, depois a nebulosidade escassa e finalmente o céu claro. Algumas pequenas nuvens podem surgir e desaparecer rapidamente. Este desaparecimento é causado pela mudança de estado da água líquida em vapor quando se mistura com as massas de ar mais quente dos arredores. O bordo anterior das nuvens de peças deve limitar-se à costa ou ao largo da autopista de Santa Ana, a uma distância de 4,8 milhas das observações. A visibilidade da superfície em Long Beach e em El Toro Marine Corps Station limitava-se a 5 milhas às 11h30 da manhã. Por isto, as poucas nuvens que por acaso fossem observadas não podiam apresentar senão um contorno bastante mal definido, uma vez que não se podia distingui-las da bruma, a não ser a muitas milhas de distância. No local, com referência à autopista de Santa Ana, o céu devia estar absolutamente limpo de nuvens. Última foto de Rex Heflin, cuja câmera captou este curioso anel de fumaça na direção em que desapareceu o objeto não identificado. A nave partiu e deixou um sinal de fumaça no céu e ele fotografou. Perturbações radiofônicas. Por volta das 12h30, a testemunha pôs-se em contato pelo rádio com a Orange Road Manutenção, um sistema de manutenção de rodovia. Segundo a testemunha, a estação na base número 8, East Fruit Street, recebeu somente 3 palavras e fez silêncio de rádio. Mais tarde, um investigador da Força Aérea anotou em seus registros de observações que a testemunha declarou ter tentado utilizar a comunicação por 2 vias antes de ver o OVNI, e que não tinha podido enviar nem receber sinais, embora as luzes de seu aparelho indicassem que ele estava funcionando. Um questionário detalhado mostrou que tudo isso ocorreu antes que o OVNI aparecesse, não durante sua passagem. O superintendente da manutenção de estradas e o superior da testemunha encontravam-se ambos de carro, nas vizinhanças, a 1,5 milha ou 1 milha de distância da testemunha, da autopista de Santa Ana, e disse ter ouvido o começo da transmissão, que depois de ter 3 ou 4 palavras, foi bruscamente interrompida. Indicou que essa interrupção não se parecia com as perturbações ou interferências normais de rádio. Não era como se o interruptor houvesse sido simplesmente acionado para desligar o rádio. A Santa Ana PCC Facility não registrou durante aquele dia interferência nas frequências codificadas. Observações visuais e fotográficas. Descrição do objeto. Declara a testemunha. Abre aspas. Nesse momento, dei-me conta da presença do OVNI. Embora a princípio julgasse tratar-se de um avião comercial, o OVNI surgiu da direita até ficar diante de mim, estabilizando-se ali durante algum tempo. Nesse momento, peguei minha câmera, uma Polaroid semiautomática, modelo 101. De cima do assento do veículo, tirei a primeira foto através do para-brisa. Na ocasião, o objeto deslocava-se lentamente rumo a nordeste. Tirei a segunda foto através do vidro da porta direita. E foi então que vi o feixe de luzes giratórias que provinham da face interior do OVNI. O OVNI deslocou-se em outro ângulo. Eu pude tirar então a terceira foto através do meu vidro de antes. Eu estou deslocando. Em seu deslocamento, o OVNI mantinha-se relativamente à mesma altura, 50 metros, em relação ao terreno plano. Não bastante comportava-se como um giroscópio que estivesse perdendo a estabilidade. O OVNI continuou deslocando-se, ganhando altura lentamente e apontando ligeiramente o seu vértice em minha direção. Já parecia mais estável e, de repente, aumentou rapidamente a velocidade, a altura, deixando atrás de si uma esteira de vapor que parecia fumaça. Era uma fumaça azul escuro, com a forma de um círculo, como se tivesse sido emitida pelo bordo do OVNI. Esse anel de fumaça manteve-se no ar durante 30 segundos. O OVNI desapareceu rumo ao norte, por trás da montanha de Saddleback, que parece nos mapas com o nome de Santiago Peak.
Um questionário mais detalhado permite acrescentar os seguintes pontos. A câmera utilizada era um modelo padrão utilizado pelos funcionários da Orange Country Road Departamento. O formato das imagens era de 3 polegadas e um quarto por 4 polegadas e um quarto. A velocidade de obturação era desconhecida, porém variável. O filme era branco e preto, com um fotômetro que ajusta automaticamente a velocidade de obturação e abertura. Seus únicos botões servem para regular o preto e o branco, a cor, e para acionar o disparo. Tentou-se investigar se era possível a testemunha simultaneamente observar o OVNI. Parar seu veículo e tirar 3 fotos de 15 a 25 segundos. Depois comprovou-se que um homem experiente pode muito facilmente tirar 3 fotos em 12 segundos com uma câmera desse tipo. O incidente foi reconstituído 2 anos mais tarde com um investigador acompanhado pela testemunha, numerosas pessoas num automóvel idêntico e com uma câmera idêntica. A testemunha declarou ao investigador que não pode ter certeza de ter visto a fumaça antes de ter voltado a dirigir pela estrada. Acredita ter posto o motor em marcha antes de fazer as fotos, mas não se lembra no momento em que parou o veículo. Acredita não ter voltado a avistar o OVNI depois do aparecimento da fumaça. O aspecto do OVNI pode ser calculado pelas fotos. Seu diâmetro triangular, estimado pela primeira fotografia, era de 2,4 graus. A testemunha admite que o objeto tinha 10 metros de diâmetro, que se achava a uma distância de 1,8 de milha, que corresponderia a um diâmetro regular de 3,5 graus. Interrogado quanto à parte inferior do OVNI, se tinha podido distinguir estruturas particulares ou aberturas, a testemunha respondeu, abre aspas, a única coisa que vi foi um feixe de luz branca emitido a partir do centro e que descrevia um círculo em torno do bordo externo da máquina, fecha aspas. Segundo o informe da Força Aérea, a testemunha acredita que a observação durara ao todo uns 15 segundos. No entanto, à base de um teste sobre a capacidade de medir o tempo do observador, calculou-se que essa duração estava mais próxima de 25 segundos. Próximo ao local indicado pela testemunha, à esquerda da estrada de Myford, há uma fila de laranjeiras e por trás fios telefônicos, o que está de acordo com a foto número 4. O observador deve ter focalizado na direção por cima dessas árvores. O governo americano ele manda onde tem caso de OVNI, as melhores cabeças para investigar, eles investigam tudo. Mas quando eles terminam a investigação, eles guardam o relatório para eles e passa para o público uma ruma de baboseira que não é a verdade. Após a observação, a testemunha não mencionou imediatamente a avaria do rádio. Depois, em fins da tarde, no momento em que ia se fechar o escritório, a testemunha entregou a seu chefe as 3 primeiras fotos, mas não a quarta, relativa ao anel de fumaça. Outra pessoa declarou que a testemunha a chamou à parte para dizer-lhe que tinha deixado no veículo a 4ª foto. E acredita que a testemunha lhe disse, abre aspas, chegaram 3 fotos para um dia só, fecha aspas, o que a história já é incrível, e que a história já era incrível com 3 fotos. Observações pelo radar. Os investigadores da Marinha declararam que nenhum OVNI tinha sido observado pela Marine Corps Air Facility no momento indicado pela testemunha. Essa facility é uma base de dimensões reduzidas nos arredores de Myford e seu radar só é utilizado ocasionalmente. Os oficiais interrogados a 15 de janeiro de 1968 não foram capazes de determinar se o radar tinha sido utilizado no dia 3 de agosto de 1965. Não bastante, por DCI considerar também um radar do controle aéreo de El Touro Marine Corps Air Station. O Dr. J.E. McDonald, o investigador do Projeto Condor, examinar aquele radar, no qual a exploração se efetua em 4 segundos e que só resiste a objetos em movimento. Um OVNI com característica descrita pela testemunha tinha sido captado por esse radar, mas o operador não tinha podido identificá-lo, confundindo com um automóvel. Distinguia-se nitidamente nesse radar o deslocamento de caminhões pela estrada de Santa Ana. Além disso, o tempo compreendido era entre as 3 fotos, abrangia somente uma exploração do radar, um pouco mais. E finalmente, se o OVNI voava a uma velocidade moderada, poderia sem dúvida ter sido confundido com um avião pequeno. A numeração das fotos. Os filmes Polaroid têm números impressos no dorso de cada foto.
Seria importante ter a prova de que as 4 fotos constituem uma sequência contínua, mas ninguém se lembra quais eram esses números. Seja como for, a testemunha afirmou que não havia número nos DOS das fotos. A firma Polaroid, interrogada pelo J.E. MacDonald, respondeu: os números nunca são omitidos deliberadamente. Se o filme tipo 107 em questão não tinha números, a causa disso deve ter sido uma estranha negligência. Fecha aspas. Contudo, a testemunha demonstrou aos observadores que o filme utilizado durante as observações não trazia realmente número nenhum. A atitude da Força Aérea. UFOs, ilusão ou realidade? Pergunta. No dia 4 de outubro de 1965, o perito em fotografia do NICA, Ralph Hacknell, acrescentou um relatório conclusivo sobre a autenticidade da foto. No dia 17 de outubro de 1965, a Força Aérea emitiu um comunicado oficial discutindo as dimensões do OVNI estimada pela testemunha. Abre aspas. A avaliação baseia-se em aplicações de cópias dos originais, embora não seja possível distinguir o tamanho de um objeto a partir do filme que nos foi submetido. É a opinião da Força Aérea, que a câmera provavelmente estava ajustada para certa distância e não para o infinito, uma vez que o plano de fundo do terreno está fora de foco. A linha branca central da estrada e sobre o objeto é muito nítida. Por esse motivo, acreditamos que o objeto estava no mesmo plano que a linha branca central, ou até mais próximo da câmera, e não podia, portanto, ter o tamanho citado no informe, utilizando como referência o comprimento da estrada naquele trecho. Pode-se calcular o tamanho do objeto em 33 centímetros e 1 metro, e sua altura entre 5 e 7 metros acima do solo, fecha aspas. E acrescenta-se no parágrafo final, abre aspas, o serviço de análise de fotos e de revelador fotográfico improvisou um teste cujo resultado pode ser comprovado pelas fotos anexas. O objeto que se observa nas mesmas tinha 9 polegadas de diâmetro e tinha sido lançado ao ar a uns 2 ou 4 metros de altura, a uma distância de 5 ou 7 metros. Pode-se comprovar, surpreendentemente, semelhança entre o objeto de nossa foto e o objeto da foto da testemunha. Fecha aspas. No dia 27 de outubro de 1965, o comandante Quintanilha, cuja discofobia o tem levado a tolices ainda maiores, declarou no Santa Ana Register que a Força Aérea tinha classificado a foto como trucagem fotográfica após detalhe e análise. Ralph Hacknell, o perito da Nikon, expressou em seguida seu absoluto desacordo. No dia 1º de novembro de 1965, Hacknell e Don Berliner, outro fotógrafo especializado em fotos de aviação, publicaram um comunicado no qual chamava a conclusão da Força Aérea de insulto à inteligência do público. A testemunha ocupa cargo de responsabilidade e está extremamente prejudicado pela acusação incomprovada de trucagem. Por nossa parte, pedimos um exame independente das fotos por um perito qualificado. Fecha aspas. A 9 de dezembro de 1965, a Santa Ana Register publicou uma carta do coronel William E. Powey da Força Aérea que dizia, abre aspas, nunca dissemos que o fotógrafo em questão era um trapaceiro, fecha aspas. Conclusão. Deixa ao leitor a tarefa de avaliar mais uma vez a atitude da Força Aérea Americana. Se me alonguei como fiz no assunto de Santa Ana, foi simplesmente para convencê-lo de que uma investigação acerca dos OVNIs não é uma coisa simples. Os preconceitos de uns e de outros entram em jogo desde o início, ninguém é objetivo. Sem dúvida, existem discófilos que são mais ou menos loucos. Repito, isso é um fato evidente que ninguém jamais negou, mas ninguém fala dos discófobos, não menos loucos, dispostos a tudo, inclusive a lançar mão de mentiras as mais grosseiras, como exorcizar a sua obsessão, que é a possível existência dos OVNIs. UFOs, ilusão ou realidade? Pergunta.